O estudo dos movimentos dos corpos cientificamente deve-se a Galileu Galilei, que introduziu em física o método experimental, que foi baseado nos trabalhos de Galileu e de Kepler, que Isaac Newton estabeleceu 3 princípios, e a partir deles desenvolveu a primeira teoria satisfatória sobre os movimentos dos corpos. Ela foi denominada mecânica clássica. Nessa aula, o Elu vai explicar os princípios da dinâmica, também chamados leis de Newton. Oi, pessoal, estamos aí de novo agora para começar uma nova etapa no nosso curso de mecânica. Vamos falar de dinâmica com vocês. A dinâmica é a parte da mecânica mais importante. Por que isso? Porque é na dinâmica que nós estudamos os movimentos, as suas causas, as leis que provocam e regem os movimentos de modo geral. Correto? É na dinâmica que nós tratamos das famosas leis de Newton. Aliás, o nosso primeiro capítulo é justamente leis de Newton. Sir Isaac Newton, grande cientista inglês. Mas Newton não teria existido não fosse Galileu Galilei que o precedeu. Galileu teve um trabalho definitivo, preponderante para que Newton lançasse as suas ideias. Aliás, o próprio Isaac Newton reconhece em seu livro Mestre, né, o seu livro Princípia, o seguinte: se eu conseguir enxergar um pouco mais longe, foi porque eu subi em ombros de gigantes. E Newton se referia a Galileu, a Copérnico e a Kepler. Muito bem, pessoal, falemos logo de início do equilíbrio de uma partícula. Um ponto material, uma partícula, está em equilíbrio se a sua velocidade se mantém constante. Definição de equilíbrio do ponto material: equilíbrio se a velocidade permanece constante. Há 2 tipos de equilíbrio para a partícula: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. A partícula está em equilíbrio estático se a sua velocidade vetorial é constante, 0. A partícula está em repouso, portanto. E a partícula está em equilíbrio dinâmico se a sua velocidade vetorial é constante e diferente de 0. Nesse caso, ela realiza movimento retilíneo e uniforme. Muito bem, imagine a sua sala de onde você me assiste. Aí há o seu televisor, alguns objetos, o sofá, onde provavelmente você esteja sentado. A televisão está em repouso em relação a você? A televisão está, portanto, em equilíbrio estático em relação a você. Correto? Velocidade constante, 0, equilíbrio estático. Imagine um foguete, uma nave espacial em movimento retilíneo e uniforme. Correto? MRU. Essa nave está em equilíbrio. Equilíbrio o quê? Dinâmico. Isso é tão importante que vamos colocar um resuminho no vídeo para você. Vamos lá. Resumindo. O primeiro tipo de equilíbrio é o equilíbrio estático, né? Velocidade vetorial é constante e igual a 0. A partícula está em repouso. E o segundo tipo de equilíbrio é o dinâmico, né? A partícula está em movimento retilíneo e uniforme. MRU, velocidade constante e diferente de 0. Agora, pessoal, há uma outra maneira de nós definirmos o equilíbrio de um ponto material. Partícula, ponto material está em equilíbrio se a somatória das forças nela atuantes é 0. A força resultante é nula. Então, esta é uma maneira, né, alternativa de nós darmos o equilíbrio de um ponto material. O equilíbrio se a força resultante é igual a 0. Vamos colocar na tela para você. Olha aí, condição de equilíbrio do ponto material. Somatória das forças que agem no ponto material igual a 0. Então, você tem aí uma partícula, né, sujeita à ação de várias forças, F1, F2, F3, etc., FI. Ela estará em equilíbrio se a somatória dessas forças for igual a 0. Muito bem. A primeira lei de Newton, também chamada lei da inércia, princípio da inércia, tem assim o dedinho de Galileu, né? Foi Galileu quem fomentou todas aquelas ideias e Newton publicou e acabou levando a fama. Mas a lei da inércia estabelece o seguinte, pessoal: se a força resultante de uma partícula é nula, então, por inércia, essa partícula mantém velocidade vetorial constante. Ou ela fica em repouso, ou ela fica em movimento retilíneo e uniforme. Veja bem, se eu fosse falar a lei de Newton, a primeira lei, lei da inércia, para um leigo, uma pessoa sem grande embasamento em física, eu diria o seguinte: olha, meu amigo, para mudar a velocidade de uma partícula, tem que ter força. Sem força, ninguém muda de velocidade.
Para a partícula acelerar, brecar ou fazer curva, tem que ter força. Porque sem força, ninguém acelera, ninguém freia, tá? Ninguém faz curva. Essa é a lei da inércia. Aliás, não é lei de Newton, não é lei de Galileu, é uma lei da própria natureza. Correto? Tudo bem? Então, esta é a definição ou o conceito da primeira lei de Newton. Vamos colocar no vídeo para você a primeira lei de Newton. Olha aí. Princípio da inércia. Se a resultante das forças de uma partícula é nula, sua velocidade vetorial permanece constante. Não é grave? Bem isso aí. Ok. Vamos imaginar um prato sobre uma mesa e entre mesa e prato, uma folha de papel. O prato está em repouso. Se eu puxo a folha de papel bruscamente, o prato não recebe forças adequadas e permanece em repouso, mantém velocidade constante. Como você pode ver nessa experiência aí, ó. Olha lá. Percebeu? O prato não recebeu uma força conveniente e se manteve por inércia em repouso. Então vamos fazer aí uma aplicação, um primeiro exercício para a gente treinar alguns conceitos aqui. Veja lá no vídeo. Em que casos a partícula está em equilíbrio? Eu proponho aí 4 casos. Em todos os casos, as forças aí presentes têm a mesma intensidade. Primeiro caso, essa força da esquerda anula a força da direita, então uma mata a outra, resultante zero, equilíbrio, não tenha dúvida. E no caso B, pessoal, a partícula estaria em equilíbrio? Com certeza não, né? Porque a resultante dessas duas forças não é zero. Vamos colocar no vídeo para você. Aquelas duas forças, não é? Somadas, veja bem, originam essa resultante. Como é que eu posso obter o módulo dessa resultante? Aplicando o velho π. Olha, o teorema de Pitágoras, né? R quadrado é F quadrado mais F quadrado. R ao quadrado é 2F ao quadrado. R é F raiz de 2. Então, nesse caso, a resultante não é nula e a partícula não está em equilíbrio. Tudo bem? Passemos ao caso número 3. No caso número 3, o que vai acontecer? Olha lá. Veja aí. A partícula está sujeita a 3 forças, né? 2 perpendiculares e aí essa terceira, não é? Perguntaria, a partícula está em equilíbrio? Também não. Porque, veja, as 2 perpendiculares dão uma resultante R, tal que R, como você viu lá no caso anterior, é F raiz de 2. Correto? Agora, supondo que essa terceira força esteja no mesmo plano das duas outras, e supondo que ela tenha o mesmo alinhamento, a mesma direção da força R, eu não terei resultante zero. Por quê? Ora, porque F raiz de 2 não é anulado por F, né? Claro. Então, não é uma situação de equilíbrio também. E no caso 4, no caso D, será que há equilíbrio? Vamos ver aqui no vídeo, pessoal, esse caso é clássico. Veja bem, a partícula sujeita a 3 forças de mesma intensidade, F, 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 formando 120 graus 2 a 2, 120 graus 2 a 2. Tudo bem. Essa, somada com essa pela regra do paralelogramo, origina uma resultante R. Como é que eu posso calcular R? Lembra? Lei dos cossenos, aquela fórmula na mostra? R quadrado, F quadrado mais F quadrado mais 2FF cosseno de 120 graus, que é menos meio, né? Lembra disso? Cosseno de 120 menos meio, tá aqui, ó. Bom, efetuando a continha, vamos ter R igual a F. Então, repare, essa resultante tem a mesma intensidade que as 3 forças. Ora, como a terceira força, né, está alinhada com aquela resultante, a resultante total dá zero. Então, moçadinha, esse é um caso clássico, vocês devem saber até de cor. Quando 3 forças coplanares de mesma intensidade formam 120 graus 2 a 2, a resultante total é nula. Lei da inércia, sem força, ninguém muda de velocidade. Um abração para vocês, pensem nisso.